Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das questões mais espinhosas do direito internacional. A pergunta que guia a nossa conversa é bem direta. Um país pode, por conta própria, entrar em outro e simplesmente prender o chefe de Estado que está no poder? Vamos imaginar a cena. Parece roteiro de filme, né? Mas as consequências disso, no mundo real, são gigantescas. Porque, de um lado, pode parecer uma ação de justiça, um policiamento contra um criminoso. Mas do outro, é uma invasão de soberania que pode muito bem começar uma guerra. Para a gente entender essa confusão toda, vamos começar pelo que a maior parte do mundo, a visão majoritária, diz sobre a lei internacional. Olha só, a ideia de que esse tipo de ato é ilegal se apoia em três pilares jurídicos muito fortes. São as bases que a maioria das nações, e aqui inclua a tradição diplomática do Brasil, trata como algo que não se mexe. O primeiro pilar é basicamente o coração da ordem mundial como a gente conhece. A Carta da ONU foi feita exatamente para isso, para evitar que um país use a força contra o outro. Então, invadir um território para prender um líder, isso tem nome técnico no direito. É um ato de agressão. Ponto. E aqui no nosso continente americano, a regra é ainda mais dura. A Carta da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que o Brasil sempre defendeu, tem uma cláusula de não intervenção que é tipo uma muralha. Não tem mais, não tem si. A regra é clara. E por último, tem o costume da imunidade. A lógica é simples. Um presidente, enquanto está no cargo, não pode ser julgado pela justiça de outro país. A única exceção que o mundo hoje mais ou menos concorda seria um mandado do Tribunal Penal Internacional, que é um órgão multilateral criado para julgar pessoas, e não a justiça de um país agindo sozinho. Só que, claro, nem todo mundo concorda com isso. Existe uma outra visão, uma justificativa bem diferente, que desafia essa regra geral. Vamos entender como ela foi construída? E aqui está o centro da briga. De um lado, a visão de que isso é um ato de agressão ilegal. Do outro, a ideia de que é um policiamento global. A visão majoritária diz que a imunidade do líder é total. Já a justificativa americana defende que, se esse líder age como chefe de uma quadrilha, ele perde essa imunidade. E essa ideia não veio do nada, não. Ela tem nome e sobrenome. É o precedente Noriega, lá de 1989. Foi quando os Estados Unidos invadiram o Panamá para prender o líder deles, o Manuel Noriega, acusando-o de narcoterrorismo. A justificativa foi que ele não era mais um presidente, e sim um chefe de cartel. Uma ação que, até hoje, gera uma polêmica danada. Tá, e como um país como o Brasil, que tem relações importantes com os dois lados desse debate, se vira numa situação dessas? É aí que a gente entra num verdadeiro dilema jurídico. A posição brasileira é bem complexa. Pela Carta da OEA, o Brasil tem que condenar a intervenção. Pelo Tribunal Penal Internacional, só pode agir se o próprio tribunal mandar. E no Mercosul, pode até suspender um país, mas nunca apoiar uma invasão. Vira um nó, né? Então, o ponto-chave é este. Tudo depende de quem deu a ordem. Se a ordem vem de um tribunal internacional como o TPI em Haia, a comunidade internacional, e o Brasil junto, tende a ver como algo legal. Agora, se a ordem vem da justiça de um país só, agindo por conta própria, a maioria do mundo vê como ilegal. Ok, mas vamos sair um pouco do caso específico e pensar no quadro geral. O que acontece com o mundo se a gente aceitar que um país pode prender o líder de outro? Aí, meu amigo, o risco é altíssimo para a ordem global. E a história já deixou um aviso bem claro sobre isso. A Corte Internacional de Justiça, que é o tribunal máximo do mundo para julgar disputas entre países, já condenou os Estados Unidos num caso muito parecido, de uso da força contra a Nicarágua. Ou seja, o precedente jurídico vai contra esse tipo de intervenção. E é aqui que a gente chega no argumento que mais tira o sono dos juristas, a tal da ladeira escorregadia. Pensa bem, se o mundo aceita uma coisa dessas hoje, o que impede a China de usar a mesma lógica para prender o líder de Taiwan amanhã, ou a Rússia fazer o mesmo com o presidente da Ucrânia? A gente corre o risco de abrir uma porta perigosa, onde a lei internacional é trocada pela lei do mais forte. No fim das contas, todo esse sistema legal internacional foi construído a um custo enorme para ser uma alternativa à guerra. A ideia é que os problemas se resolvam num tribunal e não num campo de batalha. E fica a reflexão final. Num mundo onde os problemas não respeitam fronteiras, como é que a gente equilibra a busca por justiça com o risco de criar um sistema sem regras, onde o mais forte sempre vai ter razão? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro de todos nós. Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.